Bom dia! Como é bom, né, poder abraçar de novo, podermos estarmos reunidos, tanta gente junta. Só uma atenção, tem muita gente lá atrás e ainda tem muitas cadeiras aqui na frente sobrando. Então, o pessoal que está lá atrás, pode vir para cá, que tem muito lugar aqui na frente, tá bem? Então, vamos louvar o nosso Deus nessa manhã. Não sei se você está com o coração alegre ou se você está triste, desanimado, mas quero que você saiba que cada dia é uma nova oportunidade, cada sol há uma nova chance. Então, vamos concentrar nossa atenção nesse momento especial, que você possa louvar a Deus e que esse louvor suba até Ele como um aroma suave. Por
dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. E Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele.
livre acesso a Ti. Obrigada porque a gente tem liberdade para expressar o nosso louvor. Ser com o nosso coração, Pai. Ser com a nossa intenção, Pai. Que todos os nossos desejos, Pai, estejam em estar aqui, estejam em Te louvar, estejam em engrandecer o Seu nome, Pai. O Senhor é tão bom, tão grande, ao mesmo tempo tão perto, tão pessoal. Obrigada por ser o nosso Deus. Obrigada por estar no nosso mundo. Com a Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus, amém. Bom dia, bom dia. Muito bem, então, nós temos feito a nossa série, né, dos encontros com Jesus, e não sei se vocês têm percebido, mas a maioria desses encontros, eles geram em torno do mesmo assunto, que é a transformação, né, ou pelo menos a oferta de salvação, de transformação feita por Jesus,
E hoje não vai ser diferente. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 43 até os 54. João 4, 43 até os 54. Então vamos ler juntos o texto que diz assim: Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinham transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que seu menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: A febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor Jesus, obrigado mais uma vez pelo privilégio que temos, Pai, de cantarmos ao Senhor, de termos a Tua palavra aqui exposta diante de nós. Minha oração, Pai, é que o Senhor use esse tempo de acordo com a Tua vontade, Senhor, na vida de cada um de nós. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que tenhamos atenção, tenhamos foco, que deixemos, Pai, de lado agora as preocupações, outras coisas que atrapalhem a nossa concentração, que estejamos atentos, Senhor, àquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Então te entregamos esse tempo orando e agradecidos já em Teu nome. Amém. Muito bem, então, essa é uma história, não confundam com o centurião romano que pede a cura por seu servo. Esse é o filho de um nobre oficial do rei. E aí nós vemos que Jesus então estava continuando a sua viagem ali de Jerusalém para Galiléia. Ele tinha feito já uma breve parada ali de 2 dias em Samaria, onde ele conversa com a mulher, naquela famosa passagem onde Jesus conversa com a mulher samaritana na beira do poço. E agora ele conversa também com o povo de Sicar ali. E agora ele então retoma a sua viagem. Então o versículo 44, ele é quase que uma continuação lá dos versículos 1 até o 3 desse capítulo 4, né? Como se tivesse um parênteses ali no meio, onde Jesus conversa com a mulher samaritana, com o povo de Sicar, e agora então ele retoma, né, o seu caminho. E a partir do versículo 45, então, João retoma o tema principal da sua carta, que é justamente, se a gente fosse tentar resumir em uma palavra, né, o tema do Evangelho de João, essa palavra seria crer. Né? Ela é muito usada por João, né, no seu Evangelho, onde ele quer falar da salvação, de crer em Jesus, a importância de crer em Jesus para ser salvo. E nós vamos ver nesse texto aqui uma progressão da fé. Embora se trate de uma cura, né, física, o filho desse homem estava à beira da morte, o foco aqui não é a doença nem o filho, mas é a fé desse homem, a transformação da fé, né, que foi levado da incredulidade, ou pelo menos a crença somente nos milagres de Jesus, até uma fé salvífica, porque há uma diferença entre fés, né, se a gente pode dizer assim. Né, crer em Jesus é diferente de saber que Jesus pode fazer alguma coisa. Então a gente vai ver essa evolução, né, da fé desse homem. Então as pessoas aí
da Galiléia estavam recebendo Jesus, né? O texto nos fala aí que quando chegou a Galiléia, versículo 45, os galileus deram boas-vindas a Jesus. E lá no capítulo 2, nós vemos que vários deles estavam nessa festa onde Jesus transformou água em vinho, né, no casamento. E também pela festa de Páscoa, vários deles tinham viajado e tinham visto, né, alguns milagres de Jesus acontecendo também. E aí então ele é bem recebido aqui na Galiléia, né, pelo povo, mas Jesus não confiava muito nesse povo, porque ele sabia que a procura era por causa de seus milagres, não porque eles queriam saber sobre o reino de Deus, porque eles queriam crer no Messias. Eles estavam atrás, vindo conhecer ali Jesus, e estavam dando as boas-vindas, porque Jesus era alguém que realizava milagres, né? Tinha feito já algumas coisas. Aqui é o segundo milagre que ele realiza, mas muito provavelmente já tinha realizado outros milagres aí, por isso que o povo estava indo e recebendo ele tão bem assim, né? Não era uma fé verdadeira, mas era uma fé, uma crença no sentido de conseguir alguma coisa de Jesus. Então havia em Israel já uma desconfiança em torno de Jesus, né? Ele estava fazendo milagres, mas muitos ainda tinham aquele pé atrás com Jesus, se ele era de fato o Messias, né? Alguns acreditavam inclusive que ele era um profeta, né? Porque é inegável aquilo que ele estava dizendo e fazendo, mas ainda não sabiam se ele era o Cristo, aquele prometido lá desde os profetas do Antigo Testamento. Então havia ainda essa desconfiança, essa incredulidade quanto à pessoa de Jesus. E no Novo Testamento, os estudiosos eles tentaram fazer um resumo dos tipos de incredulidade que tinha. Isso é importante a gente entender, porque é um tipo de incredulidade que esse nobre, que nós vamos ver mais para frente, tinha no seu coração. E resumidamente, então, existem vários níveis de incredulidade. O primeiro nível, talvez o mais raso, é uma incredulidade devido à falta de exposição. O que isso quer dizer? É aquela pessoa que ela já creu lá no Antigo Testamento, ela acredita já, isso no contexto de Jesus, tá? Naqueles dias ali de Jesus. E ela já cria nos profetas lá no Antigo Testamento, ela cria em Deus, ela seguia e adorava a Deus, e ela estava só esperando que o Messias fosse revelado. Então aquela pessoa que estava já pronta, quando conheceu a Jesus, já começou a seguir Jesus, porque já estava assim na beirada, vamos dizer assim, só precisava de um empurrãozinho, né, para crer em Jesus. Por exemplo, quando João Batista fala para André e fala para João também a respeito de Jesus, eles nem conheciam Jesus, não tinham nem falado com Jesus, e eles saem seguindo Jesus já. Então estavam ali prontos, né, para conhecer o Messias. Mas é um tipo de incredulidade, porque, a não ser que alguém aponte, não crê. Né? A não ser que alguém fale, não crê. Então, por isso é considerado um tipo de incredulidade. Um outro nível de incredulidade é uma incredulidade devido à falta de informações. O que isso quer dizer? Que nesse tipo de incredulidade requer mais do que uma simples exposição da pessoa de Jesus, um simples apontamento para a pessoa de Jesus. Os que estavam nesse nível, né, de incredulidade tiveram que ouvir as palavras de Jesus, tiveram que conversar com Jesus, e aí sim então creram em Jesus. Então é um segundo nível, né? O primeiro, alguém aponta e já vai, né? Esse nível Jesus teve que falar, conversar, expor a verdade, expor o evangelho, e aí então essas pessoas creram, né? Então inclusive nesses encontros com Jesus, nós estamos vendo várias pessoas que se encontravam nesse nível, né? Depois de uma conversa com Jesus, eles creram e alguns não, né? Viraram as costas. Há um terceiro nível, né? A gente está indo em níveis de profundidade. Um terceiro nível que é devido a uma falta de percepção e de provas. Ou seja, não basta ver Jesus, não basta ouvir Jesus, essas pessoas precisavam ver um milagre de Jesus. E aí, então, essas pessoas saíam da incredulidade para a crença, né? E a maioria, talvez, desses encontros aqui, as pessoas estão nesse tipo, né? Quando Jesus realiza um milagre, então, aquela pessoa crê, né? E então, alguém apontar para Jesus, ela pode ouvir o Senhor Jesus falando, a não ser que ele faça algum milagre, essa pessoa não cria, né, em Jesus, não tomava uma decisão de se tornar um discípulo de Jesus. Embora muitos milagres, mesmo que Jesus tenha feito muitos milagres, diversas pessoas não creram ainda assim em Jesus, né?
O que nos leva ao quarto nível, e talvez o mais profundo, né, segundo os estudiosos de incredulidade, que é um coração duro, a dureza de coração. Jesus pode ser apontado, Jesus pode conversar, Jesus podia fazer um milagre, e essas pessoas simplesmente não criam, né? E há exemplo dos fariseus, os escribas, os mestres da lei, que acusaram inclusive Jesus de fazer o que ele fazia pelo poder do Beelzebu, né, de Satanás. Tamanho era a dureza do seu coração. Eles viram Jesus fazendo milagre, mas eles tanto não queriam crer que eles acusavam, o milagre é inegável. Agora, o porquê que ele fez esse milagre é por causa do poder de Satanás e não porque ele veio de Deus. Era essa afirmação que os fariseus fizeram a respeito de Jesus, e esse é o nível mais duro, né, mais profundo, mais sinistro, por assim dizer, de incredulidade. E por que eu estou falando sobre isso tudo? Porque, como eu disse, nós vamos ver a transformação da fé desse pai que foi buscar Jesus por causa da doença do seu filho, e aí nós vemos que isso culmina numa crença dele e da sua casa. Mas ele passou por um trajeto, um caminho, Jesus desafiou ele de alguma forma a crer, né, em Jesus. Então a gente vai ver sobre esse homem, né, que ainda sofria de incredulidade, apesar de ter ido até Jesus, ele sofria de sua incredulidade, tanto que ele é confrontado por Jesus, e aí então ele vê a necessidade da fé em Cristo. E aí o ponto de partida é essa incredulidade desse homem, né? Então ele tinha uma crença simplesmente no poder de Jesus de operar milagres. Ele reconhecia, ele tinha ouvido falar, talvez tenha visto, que Jesus realizava milagres, né? Nos versículos aí 47 até o 48, diz que quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. E no versículo 48, Jesus disse: se vocês não verem sinais e maravilhas, nunca crerão. Por que será que Jesus responde a esse homem que foi procurar por cura desta forma? Jesus está voltando ali de Caná da Galiléia, onde ele tinha, o lugar do primeiro milagre. E aí nós temos esse oficial romano. A Bíblia não nos fala qual a sua patente, o seu nome, mas diz que era um oficial. E a palavra usada para descrever esse oficial era pequeno rei. Ou seja, ele era alguém de uma patente muito alta. Talvez ele fazia parte da corte do rei, do imperador. Tamanho era o seu grau. E aí nós vemos esse homem, então, indo atrás de Jesus, procurar Jesus. E esse oficial que era acostumado, talvez, a mandar, desmandar, que as pessoas o servissem, que as pessoas talvez lhe suplicassem, agora está suplicando, a Jesus que o cure. É um homem que não tinha onde morar, pobre, e esse homem do alto do seu poder, frente à doença do seu filho, está ali suplicando a Jesus por cura. E aqui nós já temos uma grande lição para nós, que nos mostra que não importa o quanto dinheiro eu tenha, não importa quantos bens eu tenho, não importa qual minha situação, minha posição social eu ocupe, quando algo que foge do nosso controle acontece, nós não temos o que fazer. Humanamente falando, gente, não há dinheiro que cure, não há classe social que cure, não há poder que cure, a não ser que Deus faça um milagre, essa cura não virá. E aí a palavra usada no original, é importante a gente entender, porque João faz questão de dizer que esse homem estava suplicando. E a forma como João escreveu, dá a entender que esse homem não parava de suplicar. Era uma ação contínua. Ele estava ali desesperado porque o seu filho estava em casa morrendo. Ele saiu de casa, ouviu Jesus, Jesus está perto daqui, 20, 25 quilômetros, ficava mais ou menos de distância. E ele saiu e foi atrás de Jesus. Se alguém pode fazer alguma coisa pelo meu filho, provavelmente já tinha recorrido à medicina da época, a remédio, a curandeiro, a tudo que tinha ali à mão. Era um homem rico, talvez tenha mandado trazer gente de outros lugares. E nada funcionou. E esse homem sai então para encontrar Jesus, desesperado, talvez pensando, é a minha última chance. Se alguém pode fazer alguma coisa, esse homem transformou água em vinho, fez outros milagres, ele talvez possa ter misericórdia de mim e curar meu filho. E aí então, Jesus responde a esse homem dizendo que se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Provavelmente tinha muita gente na volta. E Jesus, ao ver esse homem ali suplicando, ele já quis falar a respeito da incredulidade, não só desse homem,
mas de todo aquele povo. E ele disse, olha, de fato, né, se vocês não verem sinais e maravilhas, vocês nunca crerão. E o homem parece ignorar o que Jesus falou, mas na verdade é porque a gente tem a versão em português, porque a palavra que ele usa no original para falar de seu filho é filho no começo. Meu filho, né, versículo 47, ele roga usando a palavra filho. Mas quando Jesus fala isso para ele, ele muda a palavra e diz minha criancinha, meu filhinho. Ele apela, né, para Jesus, dizendo, mas é o meu filhinho, é a minha criancinha. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Vem comigo, não importa. Eu só quero que ele fique vivo. Então, percebo que esse homem, ele não estava procurando Jesus porque ele queria saber mais sobre o reino de Deus, ele queria saber sobre como que ele podia fazer para ser salvo. Ele queria a cura do filho. Uma ação desesperada de um pai que amava o seu filho que estava à beira da morte. Então, a gente pode parafrasear esse homem aqui que estava rogando a Deus, dizendo assim mais ou menos, olha, é verdade, a nossa fé ela é falha, mas agora não é hora de falar sobre isso. Por favor, venha em casa, vem curar meu filho. Ele está morrendo. Ele está morrendo, agora o que importa é a vida do meu filhinho, né? Então, Jesus, ao receber um pedido, né, desse homem desesperado, ele quer tratar não do filho que está doente. Ele faz isso. Mas o que ele quer tratar é a incredulidade do coração desse homem. E por isso que ele diz, se vocês não verem sinais e maravilhas, vocês não crerão. Jesus estava confrontando a incredulidade desse homem, não só desse homem, mas de todo o povo que estava na sua volta, porque ele conhecia o coração de cada um deles. Sabia que talvez todos ou a maioria estava ali porque queria um milagre, porque queria alguma coisa, queria uma bênção de Jesus. E aqui nós temos uma segunda grande lição, verdade para nós, que é a pergunta, o porquê nós buscamos a Jesus? Por que nós nos dizemos cristãos? É por causa das bênçãos que Jesus pode nos dar? É por causa daquilo que eu posso obter me aproximando de Jesus? É porque eu tenho medo de ir para o inferno? A gente precisa responder essa pergunta. Porque, de novo, saber que Jesus é quem Ele é, o Senhor, o Salvador, o Redentor, o Messias, e Ele ser o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Messias, é muito diferente. É muito diferente. Eu saber que o remédio cura e eu tomar o remédio tem uma grande diferença. E é por isso que nós precisamos nos questionar, por que eu procuro Jesus? Por que eu busco Jesus? Por que eu quero conhecer, ou eu quero conhecer mais a Jesus? Ou se alguém me disser, está salvo, vai para o céu, beleza, então vida que segue. Consegui o que eu queria de Jesus e agora posso viver minha vida como eu bem entender. A gente precisa pensar a respeito do porquê dizemos crer em Jesus. E aí então, a partir do versículo 50, nós podemos ver essa fé, essa incredulidade desse homem sendo transformada por Jesus. Versículo 50, Jesus respondeu, pode ir, o teu filho continuará vivo. Jesus podia ter ido com ele, não podia? A gente já viu ele, a sogra de Pedro, por exemplo, Jesus vai até lá curar, né? Em outros vários momentos de cura, Jesus vai até a casa dos doentes. E nesse caso aqui, Jesus opta por não ir. E, obviamente, que a cura feita por Jesus, a gente já percebeu que não existe um padrão, não existe um ritual, né? Alguns ele fala, outros ele toca, outros ele põe o barro com saliva nos olhos, outros ele vai até lá. E aqui a palavra de Jesus é dita, Jesus fala e imediatamente aquela criança é curada. Mas por que Jesus faz isso? Por que Jesus decide não voltar para Cafarnaum com esse homem? Ir até lá, fazer um grande milagre, talvez lá, né, para as pessoas, provando que ele é o Messias. Ele diz, não, pode ir. Se é isso que tu estava procurando, pode ir. Teu filho vai viver. E aí a resposta de Jesus para esse homem, e a resposta de Jesus à incredulidade é, creia. A opção para o incrédulo que Jesus dá é, creia. Creia. Porque a continuação do versículo diz, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Vamos se colocar na posição desse homem. Se você não tem filho, pense em alguém que você gosta muito.
Não vale pet, é só gente. Tem que ser gente. Pensa, alguém que você gosta muito, se não tem filho, se você tem filho, pensa no seu filho doente, à beira da morte. E aí você suplica para Jesus por cura, vem comigo, vem curar. E Jesus diz, pode ir, está curado. Mas agora, retira tudo que você sabe a respeito de Jesus, tudo que você já leu a respeito de Jesus. Esse homem não conhecia Jesus. Era quase um estranho, tinha ouvido falar que ele fazia alguns milagres, talvez tinha visto alguma coisa. O passo de fé que esse homem teve que dar foi absurdo. Porque Jesus falou, pode ir, ele vai viver. E aí o homem resolveu confiar na palavra de Jesus e partiu. Ele disse, não tá, se tu está dizendo, eu vou confiar. Eu vou confiar. Jesus exige esse passo de fé, por isso que Jesus não vai junto com ele. Se Jesus fosse junto com ele, haveria cura da mesma forma da criança, mas talvez a fé desse homem não seria transformada, não seria exercitada em Jesus. Então Jesus diz para ele que o filho dele será curado, e esse homem então crê na palavra de Jesus e vai embora. E aí aquela doença que estava no seu filho, nesse mesmo momento é retirado, sai, né? Então o tom de desespero desse relato, numa simples resposta de Jesus, vira um tom de esperança. Ele crê na palavra de Jesus e vai embora, vai encontrar, né, o seu filho, os seus servos, enfim. Então, o Jesus tinha tirado ele daquele terceiro nível, talvez, de incredulidade, de quem precisa ver para crer, quem precisa ver um milagre acontecer para crer, e o trouxe para o primeiro nível, de alguém que está pronto, através de um simples desafio, simples dizer, né? Difícil de ser executado. Então, quando aquele homem decidiu confiar na palavra de Jesus, ele saiu do nível, né, que ele estava de incredulidade e passou para um nível mais raso. Mas ainda assim, não é uma crença salvífica. E aqui que nós precisamos ficar atentos. Este homem, primeiro, confiava que Jesus podia curar o seu filho. Isso não salva ninguém. Nem ele, nem ninguém. Depois esse homem confiou no que Jesus tinha dito, que o filho ia melhorar. Mas isso também não é crer em Jesus, no sentido de salvação, de ele se tornar o Senhor e Salvador dessa pessoa. Ele está crendo que aquele homem é confiável no que ele está dizendo, mas ainda não é uma fé salvífica. E aí então, volta para casa esse homem, e aí no meio do caminho, né, na 1h da tarde, né, algumas versões vão dizer na hora 7ª, que era contada a partir do nascer do sol, por isso 1h da tarde mais ou menos. Esse homem está voltando para casa e os seus servos, seus escravos estão vindo ao seu encontro, feliz da vida, para dar notícia para ele, olha, não precisa mais procurar Jesus porque o teu filho está curado. Ele foi curado, alguma coisa estranha aconteceu aqui, ele estava ruim, estava quase morrendo, de repente ele ficou bem. E aí então ele pergunta, né, que horas que isso aconteceu. E aí então eles falam, né, 1h da tarde. E ele então constatou, no versículo 53, que aconteceu exatamente na hora que Jesus disse, pode ir, o teu filho vai viver. Então Jesus, na sua onipresença, sendo manifesta aqui na característica divina, né, ele estava em um lugar e a cura chegou a outro lugar, simplesmente porque ele falou. E os empregados não sabiam explicar o porquê, talvez até a pergunta deles tenha sido estranha, né? Pensa, você vai avisar alguém de que alguém à beira da morte está vivo. E aí a pessoa, em vez de ficar surpresa, ela pergunta, mas que hora que aconteceu? Né? E aí ele constata que foi quando Jesus falou. E aí ele percebe então que a sua confiança em Jesus havia sido recompensada. Ele confiar em Jesus, ele tinha recebido a bênção de Jesus. E aí então nos leva ao último estágio dessa transformação de fé para a fé na pessoa de Cristo. E aí sim, então, uma fé salvífica, versículo 53. Então o pai constatou que aquela hora foi exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. E aí o que aconteceu? Só agora creram ele e todos os da sua casa. Provavelmente ele contou o que havia acontecido, e agora eles creem. E de fato Jesus é o Messias. Só pode ser alguém que faz isso, só pode ser o Messias. Então nem a fé que Jesus podia operar milagres, nem a confiança no que Jesus tinha dito, foram uma fé do tipo que salva.
Foi confiança, foi fé, mas não uma fé salvífica. A fé salvífica acontece no final, quando ele olha e vê o filho dele bem, e aí, de fato, ele crê na pessoa de Jesus. Então, o impacto desse exercício de fé impactou não só o próprio nobre ali, mas todos da sua casa. E a palavra casa aqui se refere não só à família, né, mas aos seus servos. Então, é muita gente ali que provavelmente vivia com esse homem. Naquela época, os escravos viviam junto com seus senhores, viviam junto na casa. Enfim, a casa não envolvia só a família de sangue, né, mas todo mundo que morava na casa ou perto da casa, que servia ao chefe da casa, creu no Senhor Jesus. Então, nós temos aqui um pai cuja fé foi transformada, né, nesses passos. Primeiro, então, uma mera crença no poder de Jesus de operar milagres, né, dos versículos 47 e 48. Depois, a fé na palavra de Jesus, versículo 40, mas ainda não uma fé que salva. E, finalmente, então, uma fé na pessoa de Jesus, de que ele era o Messias, de que ele era o Cristo, junto com toda a sua casa. E para nós, nessa manhã, como eu falei, o grande desafio é: por que você se considera um cristão? Se alguém perguntar para você, você é crente, é cristão? Você vai dizer que sim. Mas por quê? Por que você é cristão? Por que você acha ou crê que quando Jesus voltar, ou quando você morrer, você estará no céu com Cristo? Porque você cumpre tabela? Porque você serve algum ministério? Porque você está envolvido em alguma coisa cristã? Isso não é o suficiente. Não no sentido de que nós vamos obter a nossa salvação, mas saber que Jesus é quem Ele é, e Ele ser pessoal, meu Senhor e Salvador, é uma grande diferença. Nós precisamos avaliar as nossas próprias vidas. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura, hoje em dia, de que eu posso levar minha vida como eu quero. Quando eu peco, eu peço perdão. Por favor, faça isso, continue fazendo. E está tudo certo. Eu não preciso crer. Eu não preciso exercitar minha fé. Eu não preciso me aprofundar na palavra. Eu não preciso me santificar. Eu não preciso abandonar o pecado que eu tanto gosto. Eu não preciso obedecer naquelas áreas que são mais difíceis, principalmente, né, a parte mais sensível do nosso corpo, que é o nosso bolso. Eu não preciso abrir mão de nada. Os meus sonhos, os meus planos continuam os mesmos. Agora só eu peço a bênção de Deus e a ajuda de Deus para atingir esses objetivos. Será que isso é fé salvífica, bíblica? Aquela que Jesus ensina quando Ele fala do Evangelho? Lembra dos encontros que nós temos visto aqui? A forma radical como essas pessoas mudaram de vida. Nós não temos o relato aqui do que aconteceu com a família desse homem, mas provavelmente tiveram uma mudança grande de vida. Nós vimos há pouco tempo a mulher samaritana aqui, quando o Olavo expôs essa mensagem. Nós vimos Zaqueu, nós vimos os ladrões ali na cruz. Todos eles tiveram uma mudança radical. E a gente vive num momento cultural em que eu posso me dizer cristão, me dizer evangélico, e minha vida continuar exatamente a mesma coisa. Então alguma coisa errada não está certa. Alguma coisa não está batendo. Ou a palavra de Deus mudou, foi aliviada de alguma forma, ou a gente está tendo um entendimento errado do que significa ser salvo e depositar nossa fé no Senhor Jesus. Então, diante de tudo isso, o meu desafio para cada um de nós, inclusive para esse que vos fala, é: avalie a própria vida. Avalie a própria vida. A Aline falou no início do louvor que cada sol que nasce é uma oportunidade nova. A cada batida do nosso coração é uma oportunidade nova. Se você não crê, de crer. E se você já crê, de se santificar. A cada batida de coração, Deus está nos dando uma nova oportunidade de fazermos isso, crescermos na fé, no conhecimento. Então, a grande pergunta é: por que você
veio até Jesus? Por que você veio? Que cada um de nós possa avaliar a própria vida. E não só parar aí, mas ao perceber, quando o Espírito Santo tocar o seu coração, te confrontar com aquilo que você talvez está pecando, está errando, é abandonar essas coisas, dar os passos necessários para que haja mudança, né? Mudança permanente, mudança profunda, bíblica, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos orar, gente? Senhor nosso Deus, obrigado, muito obrigado por esse texto que nós lemos, esse relato deste homem nobre, rico, uma classe alta, social, mas ao perceber, Senhor, que seu filho estava morrendo e que não havia nada que essas coisas poderiam fazer, ele recorreu ao Senhor, ainda que com uma crença incompleta, de forma incrédula na pessoa de Jesus, ele recorreu a Ti, Pai, e o Senhor o transformou, Pai, de uma mera crença em milagres até alguém que entregou a própria vida a Ti, que creu na Tua pessoa, na salvação, no Evangelho, e isso trouxe, Pai, bênção, trouxe mudança. Pai, que cada um de nós aqui possa avaliar a própria vida à luz dessas mensagens que temos visto, Senhor, de pessoas que se encontraram contigo, que foram radicalmente transformadas, Senhor, em todas as áreas de suas vidas. Porque não há, Senhor Jesus, como termos um encontro pessoal contigo e permanecermos iguais. Porque, Senhor, nós somos naturalmente, Pai, inimigos Teus. Amamos o pecado, amamos aquilo que o Senhor não ama. Então não temos como permanecer iguais, Pai, ao termos um encontro contigo. Que cada um de nós, Pai, possa se avaliar, que Teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, do arrependimento. Que cada um de nós, Pai, possa dar os passos necessários para que haja transformação, para que haja salvação. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos da Tua ação misericordiosa, graciosa, nos atraindo para Ti, Senhor, nos trazendo para perto de Ti, para que experimentemos, Pai, essa transformação profunda, vinda de dentro para fora, não meramente comportamental, Pai, mas de caráter, de coração. Então, Senhor, faz a Tua obra em nós, continua fazendo, Senhor, a Tua obra em nós. Que o Senhor fale com cada um, de acordo com a Tua vontade, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor já estabeleceu antes da fundação do mundo para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, obrigado pela Tua palavra que nos desafia, Senhor, de formas tão diferentes e tão profundas, Pai. E que a gente esteja disposto, Senhor, a pagar o preço de ser um discípulo Teu, de ser alguém que Te ama de fato, de prática, de ser alguém que entregou a vida ao Senhor. Que tenhamos uma vida, Senhor, digna de quem é considerado filho Teu. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Abençoa, Pai, o nosso domingo, o restante de domingo, Pai, a nossa semana, de acordo com a Tua vontade. É em Teu nome que eu oro e que eu agradeço. Amém. Muito bem, então, gente, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e até domingo que vem, se Deus permitir.